E pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Mais uma vez eu aqui, Rafael Verdim, professor de História, e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um dos conteúdos mais importantes, se você pensa em Enem, mas se você pensa em qualquer prova de vestibular que vai abordar História, né? Esse período que a gente vai falar está compreendido dentro de um outro macroperíodo que a gente conhece como Era Vargas, certo? E Era Vargas, se você está estudando aí para qualquer vestibular que seja, você sabe que cai bastante na prova de História, né? Especialmente na prova do Enem, quase todo ano cai. Então a gente tem aqui a Era Vargas, só que a gente vai falar de um dos períodos dentro da Era Vargas. Era Vargas é, de forma geral, né, o período em que Vargas governa a partir dos seus próprios critérios. Então ele assume em 1930, assume um governo provisório, vai se mantendo no poder até 1945. Esses 15 anos são chamados de Era Vargas, não confunda, tá? O período que ele governa posteriormente, entre 1950 e 54, não está compreendido na Era Vargas. Por mais que seja o Vargas no governo, não é Era Vargas. É de 30 a 45 que a gente tem compreendido essa tal dessa Era Vargas. E a gente vai falar dessa Era Vargas mais especificamente do último período. O Vargas ele começa provisoriamente, depois ele governa do ponto de vista constitucional e depois, por último, ele estabelece um outro regime de governo que ele chama, inclusive inspirado lá em Portugal, no Salazar, no regime salazarista, ele chama de Estado Novo. E é sobre o Estado Novo que falaremos hoje. O Estado Novo. Cronologicamente, quando falamos em Estado Novo, falamos de 1937 até 1945. E é importante a gente falar, né, desse Estado Novo, primeiro de tudo dando esse panorama do restante da Era Vargas. Vargas escala ao poder, tá, gente? Vargas vai construindo esse poder até chegar ao Estado Novo, que é, diferentemente dos outros, um período ditatorial, certo? Então aqui a gente tem um período ditatorial, ou seja, o Vargas ele manobra a estrutura de Estado para garantir que o Executivo Federal mande em tudo, tranquilo? Tanto que ele vai criar uma Constituição. Esse período ditatorial ele é, de certa forma, legitimado por uma Constituição. Uma Constituição que passa a ser conhecida pelos seus elementos, né, pelo seu caráter, como Constituição Polaca. Essa Constituição é chamada polaca porque ela é inspirada no regime polonês da época, que era um regime fascista, certo? Inclusive, na Polônia, a instituição desse regime foi financiada e promovida pela ajuda militar da Alemanha nazista, do Hitler, certo? Então, essa ditadura do Vargas, ela tem inspirações no nazi ou nos nazifascismos europeus. E essa Constituição polaca, ela é a grande prova disso. Gente, nessa Constituição, por exemplo, o Vargas ele manipula uma série de coisas, né? Ele estabelece uma lógica de semi-parlamentarismo, digamos assim, né? Existe o parlamento, só que o presidente ele tem a chance, ou ele tem o poder de fechar esse parlamento a qualquer momento, né? E isso é uma prova de que é ditadura. Por quê? Porque ele consegue suprimir os outros direitos ou os outros poderes da República, porque o poder dele é maior que o dos outros, certo? E quando a gente tem esse desequilíbrio entre os poderes, a gente chama de ditadura, certo? Então aqui a gente tem também uma outra característica dessa ditadura, que é um centralismo muito forte. Nós temos aqui um centralismo no governo. O que isso quer dizer?
O Brasil, desde a sua fundação enquanto Estado Nacional Independente, lá em 1822, ele é organizado a partir de uma lógica federalista, certo? Muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, onde as elites locais, onde as oligarquias dos estados, inclusive em oposição a isso que o Vargas assume o poder, essas oligarquias elas tinham um poder gigantesco de administrar as suas próprias regiões, né, seus próprios estados, sem interferência do governo central. Aqui o Vargas inverte a lógica. Tem até uma questão que já caiu no Enem, de um ritual promovido pelo Vargas de queima das bandeiras dos estados, justamente suscitando aí esse centralismo. Tanto que até os governadores deixam de ser governadores. Eles passam a ser interventores nomeados pelo governo federal, nomeados pelo próprio Vargas, certo? Então aí a gente consegue ver essa característica de centralismo, certo? Outra característica que o Vargas está desenvolvendo durante este período aqui é o trabalhismo, que a gente vai aprofundar daqui a pouco um pouco mais. Trabalhismo por quê? Porque a intenção do Vargas, ou uma das intenções do Vargas, durante esse período, não só do Estado Novo, mas durante todo o momento em que ele governa, é fazer com que o Brasil se modernize. E se modernizar nessa época é se industrializar, certo? Então, você tem que desenvolver, antes de qualquer coisa, uma cultura de culto ao trabalho e de demonização do ócio para que as pessoas trabalhem o suficiente para poder fazer com que o nosso país seja um país muito rico do ponto de vista produtivo e, consequentemente, um país industrializado, certo? Quanto mais a gente consegue produzir, mais rico a gente se torna e a gente começa a se configurar dentro dessa lógica global capitalista de uma maneira um pouco diferente. O Vargas tinha essa intenção, certinho? Outra característica aqui é que o Vargas ele vai ser perseguidor de opositores. Aqui a gente tem a perseguição a opositores. Essa é outra característica geral do Vargas. Na verdade, não só do Vargas, né? Essa é uma característica de qualquer período ditatorial. Então, quando você pega lá, entre 1889 e 1894, no Natal da República da Espada, o que a gente tinha? Uma ditadura. Então, o que o Marechal, principalmente Floriano Peixoto, vai fazer? Ele vai perseguir opositores, vai entrar até em guerra contra esses opositores. A gente tem a Revolta da Armada, a gente tem a Revolução Federalista, né? Tem um monte de manifestações ali que vão ser reprimidas à força pelo governo federal. Se você pega a ditadura varguista, é a mesma coisa. Se você pega a ditadura militar, é a mesma coisa. Só que aqui, a fomentação desse trabalhismo está associada à perseguição aos opositores. Por quê? Porque tem gente falando o seguinte, não, eu quero trabalhar, mas eu quero condições mínimas de trabalho, que são quem? Os principais perseguidos aqui são trabalhadores. Como assim trabalhadores? As pessoas que mais são perseguidas pelo regime do trabalhismo são trabalhadores que propõem alternativa a esse modelo protofascista de trabalho, certo? E por que eu digo protofascista? Porque tem inspirações no fascismo, e até o termo fascismo, né? Eu vou usar o meu cantinho aqui maravilhoso para poder desenhar. Essa ideia de fatismo, vem da concepção romana de que as pessoas elas devem obedecer a uma lógica coletiva muito maior do que elas. Elas seriam organizadas como se fosse um feixe de varas, né? Por isso o fatismo. Né? Então você só serve se você trabalha por essa coletividade específica. Ai, Verdinho, isso é socialismo. É um nacional-socialismo. Tanto que o nome do partido nazista é Partido do Nacional Socialismo dos Trabalhadores
alemães, porque eles defendem um modelo de trabalho específico e um regime de trabalho para quem não é membro desse facho, que é escravista, tá? Assistam a lista de Schindler. Ou procurem saber como é que funcionava qualquer campo de trabalho forçado dentro da Alemanha nazista. Judeus, ciganos, trabalhadores comunistas, socialistas, sindicalistas, todos eram enviados para lá para trabalhar da forma mais indigna possível, muito próxima à escravidão, simplesmente porque não concordavam com esse modelo de trabalhismo em que você trabalha não por si, mas você trabalha por essa nação idealizada por quem, sei lá, não está nem afim de discutir com você outro modelo, certo? Então, a perseguição a trabalhadores organizados. Trabalhadores organizados geralmente estão organizados em sindicatos. Os sindicalistas são os grandes vilões dessa famosa era Vargas, né? Agora vamos lá. O Vargas, ele é o responsável, né, por inaugurar no Brasil não só um modo de governo populista, ou seja, onde ele se aproxima de forma identitária, pelo menos, com a massa trabalhadora, né, tentando atender a algumas demandas que essa massa trabalhadora já tem, justamente para poder fazer com que elas não se oponham mais ao governo dele, certo? Então a gente tem aqui a criação de um modelo nacional desenvolvimentista. Então, aqui a gente tem, obviamente, uma aliança entre governo e a burguesia nacional para poder fazer com que o trabalho seja cada vez mais explorado, né? Ou seja, aquilo que chamam de mais-valia, gere o máximo de lucro possível para os patrões, só que desmobilizando o máximo possível a classe trabalhadora. Desmobiliza-se com perseguições, prisões, torturas, mortes, extradições? Sim, a gente vai falar mais para frente disso aqui de novo. Só que também faça isso com a concessão de direitos, os famosos direitos trabalhistas. É durante o período do Estado Novo que o Vargas vai criar a CLT, ou a Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa consolidação das leis trabalhistas vai garantir aos trabalhadores urbanos, lembrem-se disso, os trabalhadores formais, lembrem-se disso, uma série de direitos. E por que eu digo urbanos e formais? Porque nem todo mundo trabalhava na cidade, a maioria da população ainda vivia no campo. E como é que era no campo? Igual em 1500. Beleza? Ah, mas aboliram a escravidão. Mudou nada. O povo trabalha do mesmo jeito que trabalhava em 1500, sem direito algum, certo? Então a escravidão ela é mantida no campo. Na cidade, se você é um operário registrado com a sua carteira de trabalho por tempo de serviço, né, CTPS, não, carteira de trabalho e previdência social, desculpa, você tem direito a essas leis trabalhistas. Agora, se você não trabalha registrado, além de tudo, você é preso por vadiagem. Beleza? A lei da vadiagem é uma forma para poder doutrinar os corpos para trabalharem o tempo inteiro e também para combater organizações sociais divergentes desse modelo idealizado que eu já falei com vocês. Certo? E outra coisa, além de criar a CLT, o Vargas cria um Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E olha que curioso, Ministério do Trabalho lida com trabalhadores, Ministério da Indústria e do Comércio lida com empresários, né, donos da indústria e do comércio. E agora está tudo junto dentro de um ministério só. Por quê? Porque o Vargas, como eu disse, ele vai tentar estabelecer aqui um equilíbrio, garantindo o máximo de lucro possível para esse grupo de empresários, mas também garantindo um cala-boca em forma de direitos trabalhistas mínimos aos trabalhadores urbanos, certo? Mas a gente sabe, né? Eles ganham direito a
hora extra, eles ganham direito à regulamentação das horas de trabalho, eles ganham direito a férias, uma série de coisas. Só que perdem o direito de organização, perdem o direito à participação política, perdem o direito à manifestação pública, então perdem mais direitos do que ganham. Afinal de contas, a gente está falando de um período de ditadura, certo? E qual que é o principal objetivo do Vargas com esse nacional-desenvolvimentismo? Além de fomentar os direitos trabalhistas, a fim de garantir o desenvolvimento desse trabalhismo. Você pode até pensar, né? Não, é mesmo, a gente não vale nada se a gente não trabalha. Você aí mesmo, se você ficar um dia sem estudar, você já começa a achar que você não vale nada. Por quê? Porque você não está produzindo. Agradeço ao Vargas, beleza? Gente, esses direitos trabalhistas aqui, que o Vargas coloca, eles estão sendo implementados para que essas pessoas trabalhem em prol do desenvolvimento industrial do Brasil. E para o Brasil virar um país não só industrializado, mas soberano, o Vargas vai investir principalmente na indústria de base. O que é indústria de base? Principalmente mineração e transformação, especialmente a siderurgia. Esse é o foco do desenvolvimento nacional do Vargas, certo? A gente vai falar pouco dessa indústria de base aqui, porque a gente vai vincular esse desenvolvimento da indústria de base às nossas relações internacionais, ou à nossa política externa, certo? E a nossa política externa ela é uma política muito inteligente. Nisso aqui o Vargas é habilidosíssimo. Por quê? Porque o Vargas ele vai se aproximar das duas maiores potências produtivas e comerciais do capitalismo nessa época. Estou falando do capitalismo, porque se a gente falar em potências produtivas, as maiores são os Estados Unidos e já a União Soviética, tranquilo? Só que dentro do capitalismo, a gente tem de um lado os Estados Unidos, do outro a Alemanha, certo? A Alemanha que depois da Primeira Guerra Mundial consegue se reerguer durante o governo hitlerista e volta a figurar ali como uma das grandes potências econômicas da Europa. Óbvio, né? Explorando mão de obra escrava de judeu, de cigano, de comunista, fica fácil aumentar a produtividade, garantindo a lucratividade para o mercado, principalmente bancário, dos alemães. Então essa política externa vai, primeiro de tudo, lidar com uma aproximação com a Alemanha. Não só por uma identificação ideológica, né? A gente viu aqui que é uma constituição polaca, inspirada no nazifascismo europeu. Então esses caras estão se aproximando da Alemanha não só pela questão ideológica, mas principalmente pela questão comercial. A Alemanha, gente, está doida para poder fazer do Brasil o seu maior parceiro econômico. Afinal de contas, o Brasil não é grande, o Brasil é maiúsculo, certo? Só que essa nossa parceria com a Alemanha dura pouco. Por quê? Em 1939 começa uma guerra mundial. E essa guerra mundial vai ser a Europa, Estados Unidos e União Soviética, praticamente, né, contra a Alemanha. Ai, Berzinho, mas tem a Itália e também lá tem o Japão do lado da Alemanha nazista. Quem vai lidar com o Japão vão ser os Estados Unidos, lá no Pacífico, certo? E a Itália vai ser rapidamente submetida ao domínio dos... ou rapidamente se comparado com a Alemanha e com o Japão, tá? Rapidamente dominado pelos aliados, né? Inglaterra, França, Estados Unidos e Brasil junto. Mas Brasil? Como é que o Brasil entra na Segunda Guerra? Porque quando começa a Segunda Guerra fica difícil de comercializar com a Alemanha, porque a Alemanha está no centro do continente e o comércio era basicamente marítimo, ainda é, né? Basicamente marítimo. Fica difícil comercializar com a Alemanha. E outra pessoa se interessa muito por nós, começa a flertar com nós, ou conosco, que são os Estados Unidos. Posteriormente, a gente tem uma aproximação dos Estados Unidos da América. Tanto que a gente entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Por quê? Porque a gente estava querendo acabar com o fascismo no mundo. Não, nem aqui dentro a gente estava querendo acabar com o fascismo. Isso é o nosso governo, né? A
Tinha gente lutando aqui dentro contra o fascismo no governo do Vargas. Só que aqui a gente entra do lado dos Estados Unidos, a gente se aproxima dos Estados Unidos primeiro, porque está impossível comercializar com a Alemanha. E porque os Estados Unidos também não podem perder a gente. A gente é estratégico, não só para a guerra, mas para a geopolítica internacional daquela época. A gente consegue fornecer matéria-prima para que o esforço de guerra dos aliados seja mantido, tranquilo? E os Estados Unidos, então, vão encher a gente de dinheiro. Vargas vai usar essa aproximação dos Estados Unidos para garantir o desenvolvimento da indústria de base. Tanto que é com o capital dos Estados Unidos que a nossa mineração vai acabar vendo a criação aqui da Companhia Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce vai ser uma estatal criada por Vargas para explorar minério, especialmente aqui na região de Minas Gerais, para empreender esse modelo de industrialização nacional desenvolvimentista. E também a gente vai ter a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN, todos eles com capital estadunidense. Certinho? Então, continuando aqui, a gente só rompe com o eixo por causa dessa questão econômica, certo? Não é por questão ideológica, não. Porque se torna inviável comercializar com a Alemanha e fica muito mais interessante comercializar com os Estados Unidos. Certinho? Outra forma também, gente, da gente conseguir viabilizar esse nacional desenvolvimentismo e instituir um modelo autoritário e ditatorial para esse governo é com a propaganda. Então nós vamos falar aqui sobre a cultura e a mídia do Estado Novo. A mídia e a cultura do Estado Novo. Como eu disse para vocês, gente, o Vargas ele quer modernizar o Brasil, certo? E modernizar o Brasil é modernizar não só as estruturas produtivas, mas quando a gente fala em trabalhismo, a gente está falando também de uma modernização na forma como o brasileiro vê ele próprio e na forma como o brasileiro vê o seu país, certo? Se eu te perguntar assim, o que você acha do brasileiro e o que você acha do Brasil, provavelmente você vai ter uma opinião que não é muito legal. Por quê? Porque ao longo da nossa história foi construída a ideia de que nós, brasileiros, somos um povo inferior, certo? E o Vargas é responsável por parte dessa concepção nossa. Por mais que ele exalte uma cultura nacional, a gente vai ver que essa cultura nacional exaltada, ela é idealizada e ela é muito inalcançável para a maioria das pessoas. E é por isso que o Vargas vai fazer um pouquinho diferente do que foi feito na Primeira República e no Império. Antes, a gente seguia o modelo europeu cegamente. Então, tudo que era nosso, tudo que era de origem ou africana ou indígena, ou seja, tudo que era de origem brasileira, a gente considerava inferior. Né? Então, fala assim, nossa, você come mandioca, eu como pão francês. Nossa, você toma, sei lá, qualquer coisa para poder se refrescar, eu tomo sorbet. Aí é daí, inclusive, que vem esse nosso fetiche com termos europeus. Né? Tudo a gente dá um nome que não é nosso, não é nem no português. Ou é inglês, ou é francês, ou é qualquer outra coisa. Então a gente passa a chamar tudo com nomes estrangeiros. E aqui, essa cultura e essa mídia no Estado Novo servem não só para educar, mas também para alienar o povo. Então vamos falar primeiro do aspecto da alienação. A gente vai ter aqui a criação de um departamento, o Departamento de o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, ele vai lidar com a imprensa, com as notícias, e vai lidar com propaganda. Olha, Verdinho, propaganda não é notícia, não? Não, propaganda é propaganda. Ah, propaganda é o que tem no intervalo comercial. Não, aquilo é comercial. Propaganda é quando você vende uma imagem de um Estado, por exemplo. Quando você vende a imagem de um grupo político,
por exemplo. E o governo Vargas vai ser muito habilidoso nisso. Gente, olha para você ver. O DIP, ele é responsável pela censura dos meios de comunicação, certo? Então, se você falar alguma coisa contrária ao regime, prisão, tortura e, se pá, morte. Tranquilo? O DIP também é responsável aqui, gente, não só pela censura, mas também pela regulamentação. Se você quer montar uma rádio, você precisa passar pelo DIP, porque é o departamento de imprensa, sacou? É ele quem regulamenta. E se a sua rádio ela não atender aos interesses do Estado, você não vai abrir. Pode até abrir, mas de forma clandestina. Tranquilo? Aqui, o DIP também é responsável por atos públicos. Como assim atos públicos? O Vargas, gente, ele vai ser muito bem sucedido em se transformar ou construir a sua imagem como a imagem do pai dos pobres, certo? E como que ele faz isso? No dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, o Vargas vai falar assim, hoje é o dia do trabalho, e ele vai sair num carro alegórico, lá no Rio de Janeiro, colocando como se ele fosse o símbolo do trabalho, o símbolo dos direitos trabalhistas, sacaram? Ele é o pai dos pobres, se não fosse ele, você ainda seria escravizado. Mentira dele, né? Mas aqui é isso que ele quer construir. Então o DIP serve à censura, à regulamentação da mídia e a atos públicos, obviamente, de propaganda. Mas não só atos públicos, né? A gente tem aqui também a própria imagem, como eu já disse, de Vargas e do seu governo. Você conhece uma pessoa aí, sei lá, com seus 80 e poucos anos, muito provavelmente ela tem uma visão de que o Vargas é quase um santo, certinho? Porque o DIP fazia isso. Só que não só nos jornais, nos rádios e nas passeatas públicas, nos atos públicos, é que essa ideia é construída. Eu falei com vocês que não é só na imprensa e na propaganda, mas também na educação. O Vargas, gente, ele vai criar um Ministério da Educação e Saúde Pública. Olha só, ele junta o Ministério da Saúde e da Educação. Ótimo, né, Verdinho? Porque para promover a saúde, a gente tem que promover a educação. Só que o MESP aqui junta essas duas coisas, não por considerá-las importantes juntas, mas por considerá-las menos importantes separadas, por isso elas vão ter menos espaço e vão fazer parte aqui de um único ministério, que vai, gente, escrever uma historiografia para o Brasil, certo? Neste momento, o Ministério da Educação e Saúde Pública conta com a contribuição, por exemplo, de Gilberto Freire. É nesse momento que o Vargas começa a fomentar na nossa cabeça a ideia da democracia racial. Tá vendo, gente? Para que vocês estão lutando? Nós vivemos em uma democracia racial, aqui pretos e brancos andam só abraçados. Não existe racismo, né? Essa ideia ela é fomentada pelo Vargas. Uma ideia que é, obviamente, uma ideia para acalmar os ânimos das pessoas. Assim como no Ministério do Trabalho, no Ministério da Educação, aqui a lógica é acabar, ou pelo menos mitigar a consciência de classe e, consequentemente, tentar arrefecer o ímpeto do proletariado na chamada luta de classe. Certinho? Ou de classes. Beleza pura? Então o MESP é o grande responsável aqui por criar essa ideia de democracia racial no Brasil. E ele também vai, essa historiografia, ela vai ser pela primeira vez uma historiografia que adota elementos nacionais. E quando eu digo nacionais, gente, estou falando aqui de elementos africanos e indígenas. Só que o mais louco, né? A gente vai ter a inclusão aqui, por exemplo, do samba
da capoeira como elementos da nossa cultura. Samba e capoeira, que na Primeira República e no Império eram crimes, tá? Capoeiragem era crime, agora vai virar patrimônio. Samba é crime e agora vai virar patrimônio. Só que isso não acontece assim de forma tão pura. O Vargas é mestre na estratégia, porque aqui, continuando aqui embaixo, esses elementos africanos, por exemplo, eles vão passar por um processo de desafricanização, ou seja, limpeza étnica. O samba, por exemplo, que era música dos pretos, vai se tornar a música do Brasil. E onde é que o Vargas vai colocar essa caixinha do samba? Ele vai tirar o samba do morro, ele vai fazer um trabalho árduo, né, de tirar o samba da mão da malandragem. Inclusive tem questão de várias provas que coloca lá, né, o Bonde de São Januário, que é uma das músicas que vai ser alterada por esse departamento de imprensa e propaganda para poder se adequar nessa lógica trabalhista. E a música dizia, né, o Bonde de São Januário leva mais um sócio otário, eu que não vou trabalhar. E a música se torna, o Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Tá vendo? Ele está tirando a lógica africana, a lógica afrocêntrica. Ai, tá vendo? O africano ele é preguiçoso, o indígena é preguiçoso. Você só considera ele preguiçoso se você foi acometido da doença do trabalhismo fascista do Vargas, tá? É isso que essa historiografia produz. Somos um povo produtivo. Quem não quer trabalhar é preguiçoso. Não, às vezes você só quer trabalhar num modelo diferente do que foi institucionalizado. E o Vargas faz isso ao construir esse processo de desafricanização. O samba sai do morro e passa a ser o samba dos clubes. Carnaval, gente. O carnaval é transformado num evento das elites, enquanto o carnaval era um evento, e ainda continua sendo, graças a Deus, no Brasil, um evento popular, certo? Então o samba do Vargas está dentro do clube. Oh, abre alas que eu quero passar. Enquanto essas marchinhas nasceram lá no povo, elas estão sendo tocadas nos salões da aristocracia. Assim como a capoeira, olha só, o samba deixa de ser do preto e do malandro, digamos assim, para ser do branco trabalhador, certo? A capoeira deixa de ser crime, mas também deixa de ser símbolo de resistência. A capoeira, ela deixa de ser uma arte marcial para ser simplesmente uma dança. Então, olha só, mesmo incrementando a nossa historiografia com elementos brasileiros, especialmente afrodescendentes, a gente limpa etnicamente, a gente comete ali um genocídio cultural, um etnocídio com essas características culturais do Brasil, e a gente, obviamente, vai ver as consequências disso até hoje, né? Parece que é tudo uma democracia racial, de que a capoeira é linda e que ela não tem... Na verdade, a capoeira é linda, né? Mas que ela não tem esse elemento da resistência dos povos que eram escravizados. Tá vendo como que o Vargas está implementando um tá tudo ok para que as pessoas não necessariamente fiquem bem, mas que elas tenham a consciência de que as coisas estão bem. E o fim da Era Vargas, né? O fim da Era Vargas. Ela vai acontecer em 1945 por algumas questões. Em 1945, dentro do Brasil, o comunismo não é mais um fantasma, fim do medo do comunismo. Até porque o Vargas matou boa parte dos comunistas do Brasil. Então a galera fala assim, não, tá sussa, então não precisa mais do Vargas. Segundo, né? A gente tem uma série de contradições nesse governo aí. Como que a gente está lá na Europa combatendo fascistas e aqui a gente é fascista? Como que lá a gente está defendendo a democracia e aqui a gente não tem democracia? E tem outra coisa também. O Brasil
com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, com a implementação do trabalhismo, começa de fato, isso é uma coisa que a gente tem que dar crédito para o Vargas, a se tornar um país soberano. E isso é inadmissível para quem? Para os grandes impérios internacionais. Então aqui a gente tem uma ameaça aos interesses imperialistas. Então a gente passa de ser adulado, né? Até o Walt Disney fez um personagem para o Brasil, que é o Zé Carioca, para ser vítima de golpe de Estado contra o Vargas em 1945, capitaneado pelo exército americano, né? Com o apoio das Forças Armadas brasileiras. Certinho? É assim que a gente tem, mais ou menos, configurado esse período, que é o último período ali daquele macro período que a gente chama de Era Vargas. Muito obrigado por ter assistido essa aula até o final e até a próxima.